Irmã Dulce, ou melhor, o Anjo Bom da Bahia, é um nome que ecoa por todos os cantos do Brasil, e não é à toa. Sua trajetória é uma verdadeira missão de amor, construída sobre uma fé inabalável e uma caridade que inspirou milhares. Mas você já parou para pensar no que fez essa mulher se tornar uma figura tão querida? Não foi apenas o que ela fez, mas como fez. Sua vida foi como uma vela que ilumina em meio à escuridão, algo que hoje ainda toca profundamente os corações. Desde cedo, Irmã Dulce sabia que sua missão era muito maior do que os olhos podiam ver. Ela enxergava o sofrimento alheio como uma oportunidade para demonstrar compaixão. Não são muitas as pessoas que conseguem olhar para a dor do outro e transformar isso em ação. É nesse ponto que o Anjo da Bahia se destaca, não esperava, agia. A lição aqui é simples e poderosa. Quantas vezes esperamos as condições perfeitas para ajudar, quando o momento perfeito é agora? Assim, logo nas primeiras linhas da sua história, ela nos ensina uma grande verdade: ajudar o próximo não é uma opção, é uma missão. Esse é o tipo de aprendizado que levamos para a vida. Cada gesto de amor e caridade, por menor que pareça, tem o poder de transformar realidades. Aliás, quantas vezes você já pensou em ajudar, mas achou que sua contribuição seria pequena demais? Se tem uma coisa que Irmã Dulce nos mostra, é que não existe gesto pequeno quando se trata de amor. E essa história é apenas o começo. À medida que avançamos, vamos descobrir mais sobre como uma mulher, aparentemente tão frágil, tornou-se um gigante no campo da fé e da caridade. Afinal, se uma vida tão simples pôde causar um impacto tão grande, o que nos impede de fazer o mesmo, mesmo que em uma escala menor? Vamos explorar isso juntos. Dizem que as grandes almas já mostram sua luz desde cedo, e com Irmã Dulce não foi diferente. Nascida em Salvador, seu espírito generoso já dava sinais de que algo maior estava por vir. Aos 7 anos, ela já transformava a casa de sua família em um abrigo improvisado para pessoas necessitadas. Imagine só, uma criança, com tão pouca idade, já demonstrando um coração cheio de compaixão e uma vontade enorme de fazer o bem. Foi na juventude que sua vocação religiosa começou a tomar forma. Inspirada por exemplos de santos e religiosos, ela decidiu que queria dedicar sua vida ao cuidado dos mais vulneráveis. E aqui está uma lição importante: nem sempre sabemos de imediato qual é o nosso chamado, mas quando o encontramos, é como se tudo fizesse sentido. Para você, o que faz seu coração arder? Já pensou que talvez, como Irmã Dulce, você também tem um propósito que ainda não descobriu? Ao entrar para a vida religiosa, Irmã Dulce não se contentou com o comum. Sua vocação ia além das orações e da vida monástica, ela queria ação. E, muitas vezes, encontramos nossa vocação justamente ao agir, ao sair da nossa zona de conforto. É nesse movimento que as portas se abrem, que o sentido da vida se revela. Já pensou quantas vezes ficamos parados esperando um sinal, quando, na verdade, a ação é o próprio sinal? E foi esse desejo de fazer a diferença que a levou a buscar incansavelmente maneiras de ajudar o próximo. A história que começa na infância de uma menina simples nos faz refletir sobre a nossa própria jornada. Será que já identificamos nossos primeiros passos rumo à nossa missão de vida? Isso nos leva ao próximo capítulo dessa jornada inspiradora. A missão de Irmã Dulce em Salvador começou nas ruas, onde ela enxergou a dor dos pobres e dos doentes como uma oportunidade de colocar em prática sua fé. Era nos becos e vielas da cidade que o Anjo da Bahia começava a brilhar. Ela não tinha recursos, não tinha uma grande estrutura, mas o que tinha era uma fé que movia montanhas. E não é disso que se trata a verdadeira missão? Dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho completo à frente. Sua dedicação aos mais necessitados fez com que ela rapidamente ganhasse reconhecimento, mas isso nunca foi seu objetivo. Ela não buscava fama, apenas queria servir. Isso nos leva a pensar: quantas vezes nos preocupamos com o reconhecimento antes mesmo de começarmos algo? Irmã Dulce nos mostra que o verdadeiro serviço vem do coração, sem esperar nada em troca. Quando foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar nada em retorno? É interessante notar que sua obra começou de forma tão humilde, e aos poucos foi crescendo, até se transformar no que conhecemos hoje. Mas esse crescimento não veio sem desafios.
Ela enfrentou resistências, dificuldades financeiras e até mesmo preconceitos. Ainda assim, sua fé era o que a mantinha firme. Quando tudo parecia desmoronar, era a força da sua missão que a levantava. E nós, em nossas vidas, também enfrentamos desafios. Será que estamos nos deixando abater ou estamos nos levantando, assim como Irmã Dulce fez tantas vezes? Seu trabalho em Salvador não foi apenas uma missão individual, mas uma verdadeira corrente de amor que foi crescendo e se espalhando. Foi o início de um legado que, como vamos ver, continua vivo até hoje. E essa história está apenas começando. O legado de Irmã Dulce não seria completo sem mencionar a criação das obras sociais Irmã Dulce, uma das maiores instituições de caridade do Brasil. O que começou como uma pequena ação de amor transformou-se em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ela fundou a OSID com uma visão clara: cuidar dos doentes e dos pobres, oferecendo não apenas o básico, mas um tratamento digno e humano. Isso nos faz pensar em como pequenas ações podem crescer e ter um impacto gigantesco. Esse complexo de caridade se tornou um símbolo de esperança para milhões de pessoas, e até hoje suas portas continuam abertas, ajudando quem mais precisa. O mais interessante é que tudo isso começou com atos simples de bondade. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, quantas vezes deixamos de agir porque achamos que é pouco? O exemplo de Irmã Dulce nos mostra que o que parece pequeno para nós pode ser gigantesco para quem recebe. A fundação das obras sociais também reflete algo que todos podemos aprender: a persistência em meio às adversidades. Irmã Dulce nunca se deixou abater pelos desafios, e foram muitos. Desde a falta de recursos até a resistência de alguns setores da sociedade, ela enfrentou tudo com a força de sua fé e o desejo de servir. Quando enfrentamos nossos próprios desafios, talvez possamos nos inspirar nesse exemplo de resiliência e compromisso. E é incrível pensar que, mesmo após sua morte, as obras sociais continuam a florescer, como um verdadeiro monumento de amor e dedicação. Esse legado nos leva a refletir sobre o que estamos construindo em nossas próprias vidas. O que queremos deixar para o mundo? Isso nos prepara para o próximo ponto: a fé que sustentou toda essa jornada. A fé de Irmã Dulce não era algo reservado apenas para os momentos de oração ou para o interior da igreja. Ela levava sua fé para as ruas, para os hospitais, para cada gesto de compaixão. Seu exemplo nos ensina que a fé verdadeira se reflete nas atitudes do dia a dia. Ao abraçar um doente, ao alimentar um faminto, ela expressava sua fé de maneira tangível. E é interessante pensar em quantas oportunidades temos, todos os dias, de praticar essa fé viva e transformadora. Como podemos incorporar isso em nossas próprias vidas? O amor, para ela, era mais do que um sentimento, era uma decisão diária. Irmã Dulce escolhia amar, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contrário. E não é disso que a vida se trata? Amar apesar das dificuldades, dos desafios, das diferenças. O Anjo da Bahia nos mostra que o amor genuíno não exige perfeição ou condições ideais. Pelo contrário, ele se revela na simplicidade dos gestos, nas pequenas ações que, juntas, constroem um mundo melhor. A combinação entre fé e amor foi o que permitiu que ela superasse as inúmeras adversidades que surgiram ao longo de sua jornada. Ela enfrentou a falta de recursos, a crítica de alguns setores e até mesmo problemas de saúde, mas nada foi capaz de abalar sua missão de amor. E isso nos faz pensar: quantas vezes, diante das dificuldades, somos tentados a desistir? O exemplo de Irmã Dulce nos convida a fortalecer nossa fé e manter o amor como guia. E assim, esses pilares se tornaram a base para tudo o que ela realizou. Sem fé, ela não teria encontrado a força para seguir adiante. Sem amor, suas ações seriam vazias. É essa harmonia entre fé e amor que deu à sua vida um significado tão profundo e transformador, algo que reverbera até hoje. E falando em repercussão, vamos explorar como esse impacto ultrapassou fronteiras. Embora seu trabalho fosse humilde e focado nas necessidades mais básicas, a dedicação de Irmã Dulce não passou despercebida. Seu compromisso com os pobres e doentes começou a atrair atenção não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Ela recebeu prêmios internacionais e foi reconhecida por figuras de grande influência, como o Papa João Paulo II, que a visitou pessoalmente.
O mundo via em Irmã Dulce algo raro, uma santidade viva, em ação. Esse reconhecimento internacional não veio por causa de uma busca por fama ou reconhecimento pessoal, mas foi uma consequência natural de seu trabalho de amor. E esse é um ponto importante. Quando estamos focados em nossa missão, quando agimos com fé e amor, o impacto é inevitável. As portas se abrem, as pessoas notam, e o reconhecimento chega, mesmo que não o busquemos diretamente. Mas o verdadeiro valor não está nos prêmios, está no coração do serviço. Além dos prêmios, o impacto de sua vida tocou corações em diferentes partes do mundo. Ela foi convidada a falar em eventos internacionais, sua obra foi estudada em universidades e o seu exemplo continua a inspirar gerações. Isso nos faz pensar, o que estamos fazendo hoje que pode, talvez, ecoar além das nossas fronteiras. E mesmo que o reconhecimento não seja o objetivo, é gratificante saber que o bem tem um poder de contágio. Esse reconhecimento culminou no que talvez seja o momento mais simbólico de sua vida após a morte, a canonização. O título de santa foi um reconhecimento formal do que todos já sabiam, que Irmã Dulce era, de fato, um exemplo de santidade viva. E isso nos leva ao próximo marco importante de sua história. O processo de canonização de Irmã Dulce foi um momento de grande emoção para o Brasil. Ela foi oficialmente declarada santa em 2019, tornando-se a primeira santa nascida no país. Para muitos, essa canonização foi a confirmação de algo que já era evidente. Irmã Dulce havia dedicado sua vida inteiramente a Deus e ao próximo, vivendo de acordo com os valores do Evangelho. É impressionante pensar em como sua vida simples, dedicada aos mais pobres, a levou aos altares da Igreja. O processo de canonização foi longo e envolveu a comprovação de milagres atribuídos à sua intercessão. Pessoas relataram curas milagrosas, e essas histórias foram cuidadosamente analisadas. Para nós, isso é uma lembrança poderosa de que a fé tem um alcance muito além do que podemos imaginar. Quando olhamos para a vida de Irmã Dulce, vemos que a santidade não está reservada a gestos grandiosos, mas se encontra nas pequenas ações diárias de amor e serviço. A canonização de Irmã Dulce trouxe um novo fôlego de inspiração para todos os brasileiros. Ela nos lembra que a santidade está ao nosso alcance, independentemente de onde começamos. Se uma mulher simples de Salvador, com poucos recursos, pôde alcançar os altares, o que nos impede de seguir um caminho semelhante? Isso nos faz refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas e qual é o impacto que estamos deixando no mundo. Mas a canonização não é o fim da história. Pelo contrário, é o início de uma nova fase, em que sua intercessão continua a trazer milagres e graças para aqueles que a buscam com fé. Vamos explorar algumas dessas histórias. Os milagres atribuídos à intercessão de Irmã Dulce são inúmeros, e muitos deles transformaram a vida de pessoas que estavam sem esperança. Curas inexplicáveis, recuperações que desafiaram a medicina e histórias de conversão profunda são apenas alguns dos relatos que chegaram ao conhecimento do público. Um dos milagres mais conhecidos foi a cura de um homem que, após estar em coma por meses, despertou de forma inesperada após orações direcionadas à Irmã Dulce. Esses milagres reforçam a ideia de que sua missão de amor não terminou com sua morte. Mas o que podemos aprender com essas histórias? Talvez o maior ensinamento esteja na fé inabalável que essas pessoas tiveram. Elas acreditaram, mesmo quando tudo parecia perdido. E isso é algo que podemos aplicar em nossas vidas. Em momentos de dificuldade, muitas vezes a fé é tudo o que nos resta, e esses relatos nos lembram de que nunca devemos subestimar o poder da oração e da intercessão. Quando foi a última vez que você realmente acreditou em algo que parecia impossível? Esses milagres são também um reflexo de como Irmã Dulce continua a agir no mundo, mesmo após sua partida. Sua missão de amor transcendeu o tempo e o espaço, e suas obras continuam a inspirar e trazer conforto. Para aqueles que acreditam, esses milagres são um sinal de que o amor de Irmã Dulce permanece ativo, trabalhando de formas misteriosas e poderosas. E essa é a verdadeira essência de seu legado. As obras sociais que ela fundou são apenas uma parte de sua história. A outra parte espiritual, invisível aos olhos, mas profundamente sentida por aqueles que têm fé. Vamos agora ver como seu legado permanece vivo no mundo físico.
Mesmo após sua morte, as obras sociais Irmã Dulce continuam a operar com o mesmo espírito de caridade e amor que ela cultivou em vida. Hoje, a instituição é um dos maiores complexos de saúde e assistência social do Brasil, atendendo milhares de pessoas diariamente. O que começou com pequenos atos de bondade se transformou em uma rede de apoio que impacta vidas em uma escala impressionante. E é aqui que percebemos que o legado de uma pessoa não está apenas no que ela fez, mas no que ela inspirou os outros a fazer. As obras sociais são mais do que uma instituição de caridade, elas são um testemunho vivo do poder transformador da fé e do amor. Cada voluntário, cada profissional de saúde que ali trabalha, está, de certa forma, dando continuidade à missão de Irmã Dulce. E isso nos faz pensar, o que estamos fazendo hoje que pode, um dia, se tornar um legado? Quais sementes de amor e compaixão estamos plantando em nossas próprias vidas? O legado de Irmã Dulce também se reflete nas histórias daqueles que foram tocados por suas obras. São relatos de gratidão, de vidas transformadas, de pessoas que, graças ao atendimento que receberam, puderam ter uma nova chance na vida. Esse é o verdadeiro milagre de Irmã Dulce. Ela mostrou que, com fé e amor, podemos transformar o mundo ao nosso redor, uma pessoa de cada vez. E como podemos, nós mesmos, seguir seu exemplo? A resposta está em cada escolha que fazemos diariamente, em cada oportunidade de estender a mão a quem precisa. E com isso, chegamos ao ponto final dessa reflexão. Ao refletir sobre a vida e a missão de Irmã Dulce, fica claro que o Anjo da Bahia nos deixou mais do que um legado de obras sociais, ela nos deixou um caminho a seguir. Sua vida foi um exemplo de como o amor ao próximo pode transformar o mundo, e essa é uma lição que todos podemos aplicar, independentemente de nossa situação. Cada ato de bondade, por menor que seja, tem o poder de ecoar e inspirar os outros. Seguir o exemplo de Irmã Dulce não significa necessariamente fundar grandes instituições ou realizar milagres. Pode ser tão simples quanto praticar a caridade no nosso dia a dia, oferecer uma palavra de conforto a quem precisa, ou estender a mão a alguém em dificuldade. Essas ações, somadas, são o que realmente faz a diferença. Como podemos, então, aplicar esses princípios em nossas vidas? Talvez começando com algo simples, como ajudar um vizinho ou se voluntariar em uma causa local. E assim, ao encerrar essa reflexão, deixo a você o convite para que continue acompanhando mais histórias como essa. Se a vida de Irmã Dulce te inspirou, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam conhecer o Anjo da Bahia e sua missão de amor. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e caridade.